Hoje eu vou contar para vocês a história do primeiro sequestro de criança que aconteceu aqui na França. Vamos conhecer o caso de Éric Pejot. Oi, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Flávia Ribeiro e você tá no Cafezinho Francês Investigação, um quadro aqui do canal onde eu falo sobre crimes reais, crimes que marcaram a história da França e também da Europa. E se você chegou por aqui agora, aproveita, já se inscreve no canal, ativa aí o sininho das notificações para não perder mais nenhum vídeo, deixa pra mim também o seu like no comecinho desse vídeo que é muito importante para fazer o canal crescer e impulsionar esse vídeo para mais pessoas, então não esquece. E você que é meu parceiro de toda semana já sabe, deixa pra mim o seu joinha. Gente, hoje eu vou contar a história do primeiro caso de sequestro de criança que aconteceu aqui na França e olha, não era qualquer criança, simplesmente era o neto do presidente da empresa Peugeot. Um caso que provocou muita comoção, foi super falado na mídia, inclusive porque as pessoas não estavam preparadas para esse tipo de crime, né? Era uma coisa completamente nova. Bom, mas para entender essa história, eu preciso te contar desde o princípio. Era 1960 e a França estava passando por um período econômico maravilhoso. Praticamente não existiam desempregados no país, a economia estava super aquecida, então era um momento de bastante consumo. E a empresa automobilística Peugeot está na sua melhor fase. Eles empregam 20 mil funcionários e acabam de lançar o último modelo, o carro 404. O presidente da empresa é o Jean-Pierre Peugeot e o local é bem familiar. Ele trabalha com todos os seus filhos e um deles é o Roland Peugeot. A família é bem tradicional, super conhecida e multimilionária. E apesar da grande fortuna, a família ela não é assim de esbanjar muito luxo. Eles vivem uma vida bastante discreta, fora dos holofotes. Eles também andam normalmente pelas ruas, não tem seguranças. E naquela época também as pessoas não pensavam em se proteger dessa forma. Tudo começa numa terça-feira, dia 12 de abril de 1960, quando o Monsieur Peugeot ele deixa seu apartamento ali no 16e arrondissement da cidade, um bairro super nobre. Ele entra no seu carro, um Peugeot 403 preto, conduzido pelo seu motorista. Todos os dias, ali no fim da tarde, ele tinha o hábito de ir até o Golf Club de Saint-Cloud para jogar uma partida de golfe e naquele dia não foi diferente, era por volta das 16h30, então quando ele faz esse caminho, nesse dia ele está acompanhado da sua esposa, dos seus netos, o Jean-Philippe Peugeot de 7 anos e o Éric Peugeot de 4 anos e também da babá das crianças, uma moça chamada Janine. Aquele era um golf clube de luxo que existe até hoje e que fica no que a gente chama aqui de banlieue chique, que é como se fosse uma periferia chique da cidade, que fica na região metropolitana de Paris, mas não central, um pouco mais afastado. E ali era um ponto de encontro de burgueses e aristocratas da sociedade da época. Quando eles chegam, o Monsieur Peugeot já vai ali para o campo jogar a sua partida e a sua esposa ela se dirige até o bar onde ela vai ficar jogando carteado com as amigas e a Janine e as crianças vão para o parquinho. O Jean-Philippe e o Éric, eles adoravam ir até o parquinho porque era um lugar super tranquilo, bem arborizado, onde as crianças podiam se sujar à vontade, tinha balanço, tinha caixa de areia, tinha o escorregador, que era o brinquedo preferido do Éric. E lá também eles encontravam com todos os amiguinhos que eles sempre viam por ali, então era um lugar que eles frequentavam sempre, estavam super acostumados. Era uma tarde super tranquila, de primavera, tava fazendo um tempo super agradável e enquanto as crianças ficam ali brincando nos brinquedos, a babá, a Janine, ela se senta num banco e começa a folhear uma revista. Até que às 17h15, uma menininha vem correndo na direção da babá, Janine, e ela fala: Madame, madame, o Monsieur pegou o Éric e eles foram embora. A Janine olha e realmente ela vê o Jean-Philippe, mas ela não vê o Éric, então ela sente o sangue dela congelar, ela sente um frio na espinha e ela pergunta: eles foram para onde? E a menininha aponta em direção a uma cerca que na verdade tinha uma passagem por ali. A cerca ela era coberta de plantas, de eras, trepadeiras, enfim, era bem verde, mas aparentemente tinha um espaço ali, na verdade tinha um portão. Então a Janine sai correndo em direção a esse portão, ela passa, ela olha, ela não vê ninguém, ela vê o motorista que tá ali do lado de fora
fora, ela corre em direção a ele e pergunta se ele viu alguma coisa, se ele viu o Henrique passar, mas ele também não viu nada. Ela volta desesperada para o Golf Club, vai até a recepção e pede para alguém avisar o Messier e a Madame Peugeot que o Henrique sumiu. Ela volta para o parquinho, pega o Jean-Philippe nos braços e dá uma olhada assim ao redor quando ela vê um envelope caído ao lado do escorregador. Ela pega o envelope e quando ela vira, ela vê que está escrito a máquina e está escrito Monsieur Roland Peugeot exceptionnellement urgent. O Roland Peugeot era o pai do pequeno Henrique e a babá ali, ela não se contém, ela abre o envelope e lê o que tem dentro e lá tem uma carta datilografada em vermelho que dizia assim: Caro senhor Peugeot, isso é o que a gente vai ler nos jornais caso você nos deixe muito bravo. O pequeno Henrique Peugeot morreu depois de ser submetido a horríveis torturas porque seus bons pais se recusaram a pagar 50 milhões de francos como resgate, ou porque eles falaram muito com a polícia. Não quero deixar o seu filho aos cuidados do meu amigo Dedé. Dedé é um cara muito legal, mas ele é meio maluco. Então, se você quiser ver seu filho novamente, é só seguir nossas ordens. Depois de pegar seu filho, fale com a polícia se quiser, mas não antes. Obtenha 50 milhões em notas de 10 mil e 5 mil francos exclusivamente. Não aceitaremos notas novas. Se tentar marcar os números de série ou as notas, você perderá o seu filho. Ele só será devolvido após a troca deste dinheiro. Esta operação será feita por nós muito rapidamente. Não fale com a polícia e nem com a imprensa. Nós passaremos as instruções em 48 horas. A Janine lê e relê a carta e ela não está acreditando no que está acontecendo. Simplesmente levaram o menino e ela estava responsável por ele. Então ela também fica muito preocupada que as pessoas vão dizer que ela estava dormindo, que ela não estava prestando atenção, mas então ela pega e liga para o Monsieur Roland Peugeot imediatamente, mas as coisas não vão acontecer exatamente ali como os sequestradores pediram, porque a polícia vai ser informada e alguém de dentro ali do Golf Clube acaba ligando para a imprensa e quando o Monsieur Roland Peugeot chega no local, ali já está repleto de jornalistas, de fotógrafos, inclusive alguém da família acaba até dando uma entrevista para um deles. A polícia também chega rapidamente e ela vai fazer um pente fino ali no lugar, mas eles não encontram muitas coisas. Eles acabam falando ali com algumas pessoas, algumas testemunhas e eles descobrem que o jardineiro que estava regando as plantas ali do lado de fora, ele realmente percebeu que tinha um carro preto da marca Peugeot 403 que estava ali fazia uns 15, 20 minutos e ele viu também um senhor atravessando a rua do carro em direção àquele portão e ele não deu muita atenção. Ele só disse que o homem tinha mais ou menos 1,80 m, vestia um terno azul marinho ou verde escuro e que a pessoa que estava dentro do carro vestia um beret basque e eram dois homens. Uma outra testemunha diz que aquele carro estava ali desde o dia anterior e que a placa do carro terminava em 75. A polícia colhe todas as informações, também colhe o depoimento da babá e quando eles fazem um tour ali pelo jardim, eles descobrem que aquele portão ele estava fechado com um cadeado, mas que esse cadeado tinha sido estourado. Então, com certeza, os sequestradores tinham passado por ali. Os pais do Petit Henrique eram o Roland Peugeot e a Colette Mayeski Peugeot, que no fim daquele dia estavam desesperados por alguma notícia. O casal morava num apartamento enorme e luxuoso no número 170 Avenue Victor Hugo, que ficava super próximo ali da Avenida Champs-Élysées, e aquele tinha sido um longo dia, já eram 22 horas e nenhuma notícia dos sequestradores. Até que às 23 horas em ponto, o telefone toca, o pai do Henrique atende e do outro lado tá o sequestrador e ele fala: vocês encontraram a carta? Sim, a gente encontrou a carta. Então vocês já sabem o valor do resgate, 50 milhões de francos e a criança vai ser devolvida. E puf, eles desligam sem falar
mais nada. A família fica em pânico porque eles não têm nem tempo de concordar ali com o que eles estão falando e depois são longas horas de espera. Ninguém dorme naquela noite até que às 7 horas da manhã do dia seguinte uma nova ligação dizendo a mesma coisa. 50 milhões de francos e a criança vai ser devolvida e depois eles desligam super rápido. Na verdade, a polícia tinha passado a noite inteira ali no apartamento dos Peugeot. Eles tentaram rastrear a ligação, só que naquela época, para que isso acontecesse, era preciso que a ligação fosse muito mais comprida. E os sequestradores estavam muito espertos, eles estavam fazendo muito rápido as ligações, eles estavam falando só o essencial e cortando rapidinho, então a polícia não conseguiu nada. De qualquer maneira, o Roland Peugeot ele está disposto a pagar os 50 milhões e para assegurar os sequestradores que ele ia fazer isso, ele resolveu dar uma declaração para os jornais e para a televisão, onde ele disse o seguinte: aqui quem fala é um pai que acaba de ter seu filho roubado. Todos os pais que amam seus filhos vão me entender, eu tenho certeza. Meu único problema é encontrar meu filho são e salvo o mais rápido possível. Eu não vou fazer boletim de ocorrência na polícia e eu assumo aqui o compromisso de que os sequestradores não serão procurados. Usar a imprensa foi a forma que o Roland Peugeot achou para falar para os sequestradores que ele estava disposto a pagar o resgate, porque as ligações tinham sido muito rápidas e ele não tinha tempo de dizer que sim, que ele ia pagar. Então, por medo de que acontecesse alguma coisa, que o filho dele sofresse algum tipo de violência, ele decidiu fazer essa declaração, mas isso desagradou muito a polícia, que não queria que eles pagassem o resgate. Isso porque nos Estados Unidos tinha acontecido um caso de sequestro que ficou famoso no mundo inteiro, onde o pai pagou o resgate e a criança foi encontrada sem vida. Por esse motivo, a polícia francesa não queria que a família pagasse o resgate, mas a verdade é que aquele caso era o primeiro caso de sequestro na França. E a polícia não tinha nenhum tipo de protocolo, eles não tinham nenhuma instrução, eles não sabiam exatamente o que fazer para lidar com esse tipo de situação. Tudo era tão novo que até a palavra sequestro não existia ali no vocabulário francês, tanto que eles usaram a palavra inglesa kidnapping, que hoje em dia eles afrancesaram o verbo kidnapper, que quer dizer sequestrar, porque eles só tinham a palavra rapt, que era rapto, para vocês terem uma noção de como tudo aquilo era novo. Então, realmente, a polícia não sabia exatamente como lidar com aquele tipo de situação. A declaração que o Roland Peugeot fez na televisão e no rádio comoveu a França inteira, porque apesar deles serem uma família multimilionária, ali ele era só um pai em busca do seu filho, né? Então ele estava numa situação completamente de humildade, né, perante ali a sociedade. E aquilo deixou os franceses muito comovidos. Mas a família Peugeot não era qualquer família. E quem estava fazendo uma pressão absurda na polícia era o Jean-Pierre Peugeot, o avô do menino Henrique, que era o patriarca ali da família, e ele tinha não só uma influência econômica ali no país, como também uma influência política. Então ele proibiu a polícia de fazer qualquer movimento, de tentar rastrear qualquer coisa antes que seu neto fosse achado vivo. A polícia não gostou disso porque eles estavam recebendo uma interferência muito forte de uma pessoa que não era ali da polícia, não era do governo, mas não era qualquer pessoa, então eles foram obrigados a acatar a decisão do Monsieur Peugeot. E foi o próprio avô diretamente que se encarregou de conseguir o dinheiro do resgate em notas de 5 mil e 10 mil francos, como exigido pelos sequestradores. E como eu falei para vocês, a empresa Peugeot, ela estava num ótimo momento financeiro. E então de 1955 a 1960, a empresa tinha ganhado muito dinheiro, estava fazendo muito sucesso, o que indicava também que a família não tinha sido escolhida ao acaso, que os sequestradores tinham realmente pesquisado ali a vida dos Peugeot. Mais 50 milhões de francos, que hoje em dia equivale a 75 milhões de euros, era dinheiro de pinga ali para a família Peugeot, que conseguiu dinheiro assim, ó, num passe de mágica. E no mesmo dia eles já tinham todas as notas separadas e contadas, disponíveis ali para os sequestradores. A mala já estava pronta, o dinheiro já estava ali, mas eles estão esperando por uma ligação, por um sinal que não acontece. Eles passam o dia 13 de abril inteiro ao lado do telefone e o telefone não toca.
A família está ansiosa, preocupadíssima, até que no dia 14 de abril de 1960, bem cedinho, nas primeiras horas da manhã, eles recebem uma carta com as instruções. Monsieur Peugeot, rendezvous hoje às 13 horas, em frente ao número 57, Avenue des Ternes. Você deve usar um chapéu tirolês, óculos com armação preta e segurar a mala com as duas mãos para que o intermediário o reconheça. Ele vai dizer a senha, mantenha a chave. Somente depois disso você deve entregar a maleta para ele. Rendezvous quer dizer encontro, compromisso. Então eles estavam marcando um encontro ali com o pai do menino. E às 10 horas da manhã daquele mesmo dia, eles recebem uma ligação confirmando o endereço e dizendo que o menino vai ser entregue naquele mesmo dia, entre as 23 horas e meia-noite, e que eles vão ligar para dizer aonde o menino está. Ao 12h30, meia hora antes então do horário combinado, o pai do Eric já está no ponto de encontro e ele está vestindo chapéu tirolês, óculos de armação escura, segurando a maleta com as duas mãos, exatamente conforme solicitado pelos sequestradores. E ele está lá esperando quando às 13 horas uma pessoa chega ali por trás dele e fala: não se vire, mantenha a chave. E aí ele passa a mala para o sequestrador e tenta olhar assim meio de rabo de olho para ver se ele consegue ver quem era, como ele estava vestido, mas ele não consegue olhar muito. E aí o sequestrador fala para ele: vocês vão ter um menino hoje à noite. E quando ele sente que o homem tá correndo, ele se vira e só vê a pessoa sumindo ali ao longe, e realmente não tinha ninguém da polícia nem para observar. Isso que eu achei muito estranho, eles realmente seguiram a instrução ao pé da letra. O pai do Eric volta para casa e ele não tem outra alternativa a não ser esperar a ligação ali dos sequestradores, e o dia vai ser muito longo. Às 23h30 o telefone toca e são os sequestradores do outro lado da linha. Eles dão o endereço e os pais vão correndo para aquele lugar, mas quando eles chegam lá, não tem nada, não tem Henrique Peugeot, não tem ninguém, a rua tá completamente vazia. E ali começa uma crise de ansiedade. O que será que tinha acontecido? Será que realmente a polícia estava certa de não pagar o resgate? Os pais começam a paniquer, como a gente diz aqui, que é entrar em pânico. A mãe começa a sofrer uma crise ali de ansiedade, porque o que teria acontecido com a criança? Por volta da 1h da manhã, um homem tá andando ali pelas ruas do 16e arrondissement da cidade, quando ele vê na esquina da rue Lauriston uma criança que parece um pouco perdida e ela tá chorando, e o homem chega perto dela e fala: como você chama? O menino: Henrique. Henrique do quê? Henrique Peugeot. Quando o homem olha bem para a criança, ele reconhece. Realmente é o menino que está estampado em todos os jornais. Então ele pega aquela criança, coloca nos braços, entra no primeiro bar que está aberto e pede para chamar a polícia, que chega no local imediatamente. À 1h da manhã do dia 15 de abril de 1960, a polícia liga para o apartamento dos Peugeot e diz que o Henrique foi encontrado em segurança, que ele está na delegacia e que o Roland pode ir até lá para recuperá-lo. E aí a família fica muito feliz, aliviada, e é isso que o pai do Henrique faz, vai até a delegacia. Enquanto isso, a polícia está tentando conversar ali com o menino e faz algumas perguntas. Fala: Henrique, alguém te machucou? E a criança diz: não. E como eram as pessoas que estavam com você? Gentis. Você teve medo? Não, eles eram amigos. Gente, olha a inocência do menino. Quando o pai do Henrique chega na delegacia para então recuperar o menino, o local já está repleto de jornalistas, fotógrafos, e aí é uma emoção. Ele está muito feliz, né? Ele está super contente que o filho dele está bem, e para sair do local, para proteger a criança ali dos jornalistas, ele coloca um casaco na cabeça do menino para que realmente ele não se assuste com tudo que está acontecendo. No dia seguinte, pela manhã, ali na entrada do prédio, na recepção do prédio da família Peugeot, já tem uma aglomeração de pessoas que são vizinhos, curiosos e principalmente jornalistas e fotógrafos que querem falar com a família para saber se está tudo bem. Então o casal ele decide descer com as duas crianças. A mãe, a Colette, segura o pequeno Henrique nos braços e o pai tá com o filho mais velho. E ali eles vão falar com a imprensa, eles vão sorrir, vão dizer que tá tudo bem. E o Monsieur Peugeot vai dizer que ele não
consegue explicar a sensação pela qual ele passou, a angústia, né? A tortura que ele sentiu por não estar com o filho nos braços, mas que ele tá muito aliviado e muito agradecido pelo filho dele tá são e salvo, sem nenhum trauma. E como forma de agradecimento que o filho dele tá bem e tá vivo, ele diz para os jornalistas que ele vai fazer uma doação para uma instituição de caridade que cuida de crianças carentes. Ou seja, os franceses que já estavam comovidos com essa história acharam linda a atitude dos Peugeot. Todo mundo fica muito ali solidário e mais simpático ainda com a família. A família também foi muito simpática com a imprensa, né? O que normalmente a gente não vê nos dias de hoje, né? Quando tem um caso assim, normalmente o que a gente vê é a família se fechar, e eles não, eles realmente conversaram, eles explicaram, eles disseram o que eles estavam sentindo e agora eles decidiram mostrar às crianças, né? Então eles dão várias entrevistas depois, saem em vários jornais, revistas, na televisão. E em uma dessas entrevistas, o Monsieur Peugeot conta que o Petit Henri, ele não sofreu nada, que ele realmente não tá traumatizado, que ele não sofreu nenhum tipo de violência física nem moral e que tudo para ele não passou de uma grande brincadeira. E ele ainda afirma que o filho dele tá feliz, tá tranquilo, já tá brincando e que ele vai retomar a vida dele de uma forma muito saudável e tranquila, sem nenhum trauma. Todo mundo que tinha acompanhado esse caso desde o começo está muito contente com aquele desfecho, realmente tinha sido um final feliz, mas para a polícia aí começa o tempo de trabalho, porque agora eles estão autorizados a fazer a investigação e a realmente prender esses bandidos. E a polícia começa a investigação a partir do local onde a criança foi encontrada, que tinha sido na esquina da Rue Lauriston com a Avenida Raymond Poincaré. E lembrando que o apartamento da família ficava ali na Avenue Victor Hugo, que é somente 10 minutos a pé do local onde o Henrique foi encontrado. Uma testemunha diz que viu quando uma mulher morena estava com uma criança nos braços e deixou o menino ali na esquina, e quando ele olhou de novo, ele viu que a mulher estava se escondendo ali entre os carros, mas que logo chegou o Monsieur que encontrou o menino, e a testemunha achou que podia até ser o pai da criança. Um dos policiais é encaminhado ali para casa da família Peugeot para conversar com o Henrique, para tentar ver se ele retirava alguma informação. E a criança vai dizer que ele ficou no lugar onde ele podia ver TV o tempo todo, que ele jantou carne com batatas e que depois ele comeu bastante chocolate, o quanto ele quisesse. Que também ele jogou cartas e que ele dormiu ao lado do Monsieur Gentil. A única coisa que o Henrique vai dizer que ele achou estranho é que todo o tempo que ele ficou lá, ele ficou vestido, ele ficou de roupa todo o tempo e que ele não tirou os sapatos nem para dormir. Então eu achei interessante assim como na cabeça da criança, o que ficou marcado para ele é que simplesmente a rotina dele de tirar a roupa, botar o pijama para dormir, isso não tinha acontecido. Mas todo o resto não pareceu nada estranho para ele. Então ele não ficou com medo de ficar ali com uma pessoa diferente, não achou estranho ele poder comer chocolate o tempo inteiro. Ele também disse que ele estava com saudade dos pais dele. E foi só. A polícia tem pouquíssimas coisas para investigar, ela só tem aquele depoimento do jardineiro, da testemunha ali no Golf Club, a testemunha que viu a moça deixando o Henrique na esquina, mas eles não têm mais nada. Porém, eles têm uma carta na manga, porque eles realmente anotaram o número de série das notas que foram entregues no resgate. E então a polícia decide informar à imprensa a lista dessas notas e pede para os comerciantes locais ficarem espertos com os bilhetes de 10 mil e 5 mil francos e sempre olharem essa lista para ver se não era um dos bilhetes que estava ali. E dá certo, porque eles começam a receber algumas ligações dizendo que bilhetes foram encontrados na boulangerie, na padaria, na farmácia, em lojas. E um certo dia eles chegam a verificar 14 bilhetes que foram recebidos ali dentro do comércio
comércio do aeroporto do Charles de Gaulle, que na época era Roissy, hoje em dia é Roissy Charles de Gaulle, mas essas pistas não levaram a lugar nenhum, porque essas pessoas que deram as notas não estavam ligadas diretamente ao caso. Nesse meio tempo, a polícia vai receber a ligação de um homem que vai dizer que tem dois caras que normalmente não tinham muito dinheiro e que eles estavam gastando muito dinheiro ali nos bares de Pigalle. E inclusive ele vai passar o nome dessas duas pessoas, que é Raymond Roland e Pierre Larcher. Acontece que os investigadores e o delegado, eles estavam muito focados ali naquelas pistas do dinheiro que estava chegando no comércio e eles simplesmente não deram nenhuma bola para essa informação. Então essa pista ficou anotada, mas ela ficou guardada. Só que os meses foram passando e nada avançando e o avô, o Jean-Pierre Peugeot, começou a pressionar muito a polícia, que acabou substituindo o Pierre Angeli por um outro delegado e uma equipe nova. Essa equipe vai ganhar também o apoio da Polícia Internacional, Interpol, para fazer o caso andar mais rápido, né, para eles conseguirem alguma coisa. E nessa de trocar toda a equipe, acaba surgindo um policial investigador que vai acabar sendo uma peça-chave para desvendar todo o mistério. Ele começa a pegar todas as pistas, todas as ligações que eles receberam e ele começa a analisar uma por uma quando ele vê essa informação desses dois caras que estão gastando dinheiro em Pigalle. Então ele próprio vai até lá e começa a sondar e descobre que realmente os caras estavam gastando muito dinheiro ali, mas que eles não estão mais lá, que já faz um tempo que eles não aparecem, que eles desapareceram. E o investigador, que já tem o nome dos dois, que é o Roland e o Larcher, ele vai levantar a ficha desses dois caras e vai descobrir que o Raymond Roland era um jovem moço de 24 anos, era técnico reparador de máquina de escrever e junkbox. Realmente o Raymond era um moço muito bonito, né, moreno, dos olhos claros, porte atlético, ele parecia um galã de cinema e fazia muito sucesso ali com as mulheres. E apesar dele não ter ficha na polícia, ele é um moço que gosta de jogatinas, ele gosta de apostar e ele também gosta de ser chamado de Roland Beaufort. Já o Pierre Larcher tinha 38 anos e já era bem conhecido da polícia. E já tinha sido condenado por roubo e proxenetismo, que é cafetinagem, ou seja, ele intermediava ali, negociava a prestação de serviços das profissionais do sexo. Ele também estava sendo procurado pela polícia por ter cometido extorsão e violência. Ou seja, o Pierre Larcher não era tão gente boa assim e a polícia descobriu que depois do sequestro ele passou a investir em imóveis. A polícia decide falar com a ex-mulher do Raymond Roland, que era perfumista ali em Paris. Ela tinha uma pequena boutique de perfumes e logo quando o policial se apresenta, ela já disse que ela não tá mais casada com o Roland, que eles já se separaram tem algum tempo, que eles mantinham uma amizade, mas que já fazia um determinado tempo que eles não se falavam. E aí, aquele investigador esperto, ele tem uma sacada de perguntar se por acaso a ex-mulher do Roland não teria, assim, uma máquina de escrever. E ela disse que tinha uma máquina, mas que o Roland pediu emprestado e que nunca mais devolveu. E na hora ele pergunta, você tem algum documento que foi escrito com essa máquina aí com você para me mostrar? E ela diz que tem, ela dá os documentos para ele e quando ele chega na delegacia ele compara a carta do sequestro com os documentos e ele vê que realmente tinha sido a mesma máquina, porque todas as falhas das letras ali eram idênticas. Então ele já conclui que o Raymond Roland deve ser o primeiro sequestrador. Seria então o Pierre Larcher o segundo? A polícia então descobre que o Larcher tinha feito a compra do último carro da Peugeot, o modelo lançado, o 404. E então eles fazem um tour por todas as concessionárias para descobrir em qual loja ele comprou o veículo. Finalmente, em uma das lojas, ele fala com o vendedor que diz que o recebeu e que ele estava super apressado, que ele assinou um cheque e pegou o carro e foi embora. O policial então pede para ele passar as características do cheque, o número, o
banco, enfim. Com essas informações, o policial vai até o banco do Larcher, consegue falar com o gerente e aí ele pergunta quais foram as últimas movimentações bancárias. E aí o gerente diz que ele acabou de verificar uma movimentação de um cheque que foi descontado em Megève. Megève é uma cidade que fica nos Alpes franceses, muito perto da cidade de Annecy. Inclusive, eu já tenho vídeo sobre Annecy aqui no canal e vídeo sobre outras cidades ali da região dos Alpes franceses. Então, depois clica aqui para assistir. E naquela época era um local super badalado, chique, várias celebridades frequentavam as estações de esqui da cidade, mas acontece que eles estão em pleno mês de março de 1961, ou seja, março faz frio? Faz, só que as férias já tinham acabado há muito tempo, mas se eles fossem realmente os autores do sequestro, eles estavam com os bolsos cheios de dinheiro, então para que se privar, né? Eles realmente poderiam se dar o luxo de estender ali as férias de inverno para março. E então, no dia 4 de março de 1961, dois policiais pegam um trem para chegar até a cidade de Megève e fazendo um tour ali pelos hotéis, eles descobrem que o Pierre Larcher e o Raymond Roland alugaram um chalé bem próximo ao chalé da família Peugeot. E pasmem, eles estavam lá, a família Peugeot estava lá no momento que os sequestradores estavam lá curtindo as suas férias de inverno. Eles estavam simplesmente frequentando os mesmos locais, os mesmos bares, as mesmas estações de esqui, ou seja, eles eram muito audaciosos. Eles descobrem que ambos estão acompanhados de suas namoradas. O Larcher está acompanhado de uma mulher chamada Rolande Niemezik e o Raymond Roland estava acompanhado da Miss Dinamarca. Seu nome era Angelise Boudin, mas ela era mais conhecida como Lise Boudin. Além delas, também tinham outros amigos, um estudante de medicina chamado Jean Rothman, que estava acompanhado da sua namorada, a dançarina de striptease Maryse Guy, conhecida como Mitsuko. O Roland e a Lise Boudin, eles estavam super apaixonados. E, gente, ela era Miss Dinamarca. Inclusive, naquele ano, 1960, ela tinha participado do concurso Miss Universo, né? Representando o país. Então, ela era uma celebridade. Tava todo mundo interessado ali no que ela estava fazendo ali nos Alpes. Ela foi entrevistada por vários jornais e revistas e tinha fotos espalhadas dos dois por tudo que era jornal e revista. E ele parecia não estar preocupado com isso, ele não estava escondendo a imagem. E realmente o casal era muito bonito, né? Os dois passavam uma imagem assim apaixonante e apaixonado, porque eles estavam todo o tempo grudados. Só que ninguém sabia quem era o Roland Beaufort. Todo mundo pensava que ele era só um playboy cheio da grana e nem mesmo a Lise Boudin sabia quem ele era. No dia 5 de março de 1961, a polícia cerca o chalé dos sequestradores e logo pela manhã, bem cedinho, eles encontram o Roland e a Miss Dinamarca ainda deitados, dormindo, mas não tem mais ninguém, todos os outros não estão na casa. E a polícia pergunta para onde que eles foram e o Roland informa que eles foram para Paris seguindo pela Suíça. Imediatamente a polícia informa todos os postos ali das fronteiras da Suíça e das outras cidades entre Megève e Paris para que, se fosse encontrado um Peugeot 404, que ele fosse parado imediatamente. E finalmente eles são presos na entrada da cidade de Bourg-en-Bresse. O Roland e o Larcher são presos temporariamente e levados para a cidade de Paris, onde eles vão ser interrogados e inicialmente eles negam o rapto, eles negam que eles tenham feito qualquer coisa, mas diante de tantas evidências eles não têm como negar. Inclusive porque durante a captura deles lá na cidade de Megève, os policiais que ficaram em Paris encontraram uma garagem que tinha sido alugada no nome do Larcher e na garagem tinha um carro onde dentro do capô foram encontrados 7 milhões de francos. Então ali pressionado, o Roland primeiro confessa e depois o Larcher também acaba por confessar. As meninas e os amigos que estavam acompanhando a dupla, eles realmente não sabiam de nada, eles não estavam envolvidos
amigos e eles só pensavam que os dois eram dois playboys muito ricos. O policial até perguntou para Mitsuko se ela não achava muito estranho que dois caras pagassem tudo para ela, e ela disse que não achava estranho não, que ela vivia num mundo onde muitas pessoas tinham muito dinheiro e que ela achava super normal os amigos pagarem as coisas para todo mundo, já que eles eram realmente abastados. Então ela não desconfiou de nada. A polícia descobriu que realmente a cabeça da dupla era o Pierre Larcher e que o Raymond Roland só foi instruído ali por ele e pilhado para cometer aquele sequestro. Foi o Larcher que pegou o menino ali no parquinho enquanto o Roland estava no volante para fazer a fuga. Foi o Roland que datilografou a carta, né, seguindo as instruções do Pierre. Ele realmente usou a máquina de escrever da sua ex-mulher, conforme ela tinha informado que tinha emprestado. E o mais interessante é que o Pierre, ele teve a ideia do sequestro porque ele tinha acabado de ler um livro que estava fazendo um super sucesso no mundo inteiro, um livro americano chamado The Snatchers, que tinha sido traduzido para o francês como Rapt. Inclusive, a carta do pedido do resgate tinha sido copiada palavra por palavra, exatamente igual ao pedido de resgate feito ali na história do livro. Eles alugaram uma casa para servir de cativeiro na cidade de Épierre-Rousse, uma cidadezinha super tranquila que ficava a 35 quilômetros de Paris. E eles trocaram o dinheiro do resgate em bancos alemães e suíços. Então era por isso que a polícia não estava conseguindo chegar a nenhum paradeiro com aqueles números de série, porque eles tiveram a inteligência, a perspicácia de trocar todo o dinheiro antes de gastar qualquer coisa. O Pierre também fala que ele não tinha escolhido a família por acaso, não, que ele tinha decidido pela família Peugeot depois de ler sobre eles num anuário que falava sobre a aristocracia da época. Era como se fosse uma revista Forbes com uma revista Caras que falava um pouco sobre a família, quanto dinheiro eles tinham ganhado, o que eles faziam. Então ele, lendo esse anuário, ele decidiu que ele ia sequestrar alguém da família Peugeot. O interessante é que esse anuário existe até hoje e inclusive existe um clube privê para as famílias que são habituês ali dessa publicação. E para concluir, eles ainda dizem que jogaram a máquina de escrever dentro do rio Sena. Então, gente, a próxima vez que vocês vierem aqui para Paris e que estiverem ali contemplando a vista do Sena, ou de repente até fazendo um passeio, né, pelo Bateau Parisien, lembrem que a máquina de escrever que datilografou a primeira carta de resgate de sequestro aqui da França tá ali, jaz ali dentro do rio. Uma coisa que não ficou clara para mim e que eu não li em nenhuma reportagem, nem ouvi em nenhum documentário, foi a informação sobre quem era a mulher que deixou o Petit Eric ali na esquina. A identidade dessa pessoa nunca foi revelada. Nós sabemos que ela era uma pessoa pequena e morena, mas não sabemos quem era. Ao meu ver, pode ter sido a namorada do Pierre Larcher, a Roland de Niamey. Ela não era uma mulher muito alta, ela também tinha os cabelos escuros, mas a verdade é que a gente não tem certeza de quem era essa pessoa. O processo de julgamento desse caso se inicia no dia 10 de outubro de 1961, na Corte de Versalhes, e o Raymond Roland vai ser defendido pelo advogado Maître Tixier Vancourt, e o Pierre Larcher tem como advogado o Maître René Floriot. Aliás, o René Floriot foi o advogado que defendeu a família do Félix Bailly, do caso que eu contei aqui na semana passada, da Pauline Dubuisson. Então, se você ainda não viu esse vídeo, clica aqui depois para assistir. Os advogados tinham muita experiência, mas eles já sabiam que a causa era perdida, toda a França estava contra ali aquela dupla, inclusive porque eles tinham confessado o crime, mas mesmo assim eles fizeram o que era possível, né? O advogado do Roland vai dizer que ele nunca teve passagem pela polícia, que ele era um homem trabalhador, mas que ele tinha uma mente um pouco fraca e que ele foi ali meio que induzido pelo Pierre Larcher a cometer aquele crime, mas que no fundo ele era uma boa pessoa, trabalhadora, e que o único erro dele era querer ter uma vida melhor, mas bom, sem trabalhar, né? Mas enfim. O advogado do Pierre Larcher vai então contar toda a sua infância desafortunada, né? Ele ficou órfão desde muito pequeno de pai e de mãe. Depois ele foi preso aos 19 anos, ele pegou 3 anos de cadeia por ter roubado uma bicicleta. Quando teve o período da guerra, ele foi extraditado para a Alemanha e sofreu muito por lá, mas enfim, ele tentou justificar
todos os atos ali que ele cometeu por causa da vida infeliz que ele teve enquanto criança e adolescência, mas nada disso adiantou. Os advogados da família Peugeot eram os maîtres Crestel, père et fils, o Crestel, pai e filho, e eles pediam uma pena máxima que era 20 anos de prisão. O psicólogo que foi chamado pela defesa, ele disse que achava que depois de cumprir a pena, tanto o Roland quanto o Larcher eram plenamente capazes de levar uma vida normal, com uma boa conduta, mas os advogados da família Peugeot, eles discordam completamente e eles olham para os jurados, encaram bem e falam: gente, honestamente, vocês acham que esses dois aqui iam voltar a ter um trabalho normal depois que essa grana toda do resgate tivesse sido gasta? Vocês acham realmente que eles iam levar uma vida normal? É lógico que não, eles iam achar uma outra família Peugeot para extorquir. E nos 11 meses depois do crime, eles conseguiram gastar 43 milhões em nada. Só sobrou mesmo 7 milhões que foram encontrados escondidos dentro do carro na garagem que o Larcher tinha alugado. Então realmente esse caso já estava perdido ali para aqueles dois e os jurados vão decidir, eles ficam só 2 horas ali refletindo e quando eles voltam, o juiz dá a sentença final. 20 anos de prisão para cada um. Na cadeia, o Raymond Roland, ele vai estudar direito, vai se formar, vai conseguir o seu diploma e ele vai ser solto 12 anos depois, em 1973, e vai seguir a vida como professor de direito. O Pierre Larcher é solto 14 anos depois, em 1975, e ele vai trabalhar em uma editora. A Mitsuko também segue sua vida, ela vai continuar fazendo as suas performances especiais e ela também faz vários trabalhos como atriz. E em 1965 ela atuou no filme James Bond Thunderball. Ela interpretou uma agente do serviço secreto francês. Mas o fim da Mitsuko é super trágico. Ela acaba tirando a sua própria vida com um revólver no dia 28 de março de 1995. Ela tinha só 53 anos e foi aqui mesmo na cidade de Paris. A Miss Dinamarca, Liz Boudin, acabou casando com um amigo de infância. Hoje ela tem 80 anos, ela vive na Califórnia e a última entrevista dela falando sobre o caso foi para um jornal dinamarquês em 2015. O Eric Peugeot hoje tem 66 anos, ele ainda trabalha na empresa da família e até 2010 ele trabalhava no marketing fazendo todo o branding da empresa na região da Europa. E depois do caso, depois de toda aquela exposição, mesmo com toda a simpatia dos seus pais, né, e toda a visibilidade que eles tiveram ali nos jornais e revistas da época e também na televisão, depois disso eles nunca mais falaram sobre o caso e até hoje nas entrevistas ele não fala nada sobre esse assunto. Bom, gente, então é isso. Esse foi o caso da semana. Pela primeira vez aqui no canal eu tô trazendo uma história que tem um final feliz. Mas agora eu queria saber de você o que você achou dessa história toda. Você gostou desse fim? Você gostou também que eles ficaram bastante tempo aí na cadeia, né? Porque normalmente aqui o pessoal não cumpre a pena toda. Mas enfim, me deixa aí nos comentários a sua opinião porque eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, deixa pra mim o seu like, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, porque toda semana eu posto vídeo novo por aqui. Aproveita também, me segue lá no Instagram, @cafezinhofrancês, que por lá eu sempre notifico dos vídeos da semana, principalmente quando o YouTube não notifica, eu coloco lá umas mensagens falando que tem vídeo novo. E não esquece que aqui no Cafezinho Francês eu falo sobre outros assuntos também, então se você gosta de história, tem outras histórias que eu contei, como por exemplo, a ligação entre o escritor do Pequeno Príncipe e Florianópolis. Se você é aí do sul do país, você sabia que tem uma ligação aí? Também conto a história do suposto presente que o Brasil ganhou da França, o Cristo Redentor. Você conhece essa história? É uma lenda? É uma história real? Então fica por aqui, aproveita, já assiste outros vídeos e faz uma maratona aí do Cafezinho Francês. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Bisous e au revoir!